Bom, pessoal, chegamos agora à etapa final dessa sequência de 3 vídeos sobre os livros de Jung. E talvez vocês estejam pensando assim, agora faltam pouquíssimos livros e esse vídeo vai ser mais curto. Não se enganem não, ainda tem muito livro pela frente, tá? E vamos encerrar aqui com os livros que faltam ainda, né? Alguns livros relacionados com a psicologia junguiana de pós-junguianos, autores pós-junguianos muito importantes desde algum tempo atrás até os livros mais recentes. Temos alguns livros também relacionados com assuntos, né, que são próximos aos que Jung tem trabalhado também, pesquisas, assuntos, livros acadêmicos, as cartas de Jung, né, que foram compiladas todas em 3 volumes. Temos também obras que foram escritas depois do advento do livro vermelho e que foram reescritas, que foram relançadas, obras relançadas com alguns comentários e comentários sobre os livros vermelhos, e por último os livros negros, né, e o livro vermelho, tá? Tudo isso nós vamos ver neste vídeo logo depois da vinheta. Pronto, pessoal, não vamos perder tempo neste vídeo porque tem muito livro pela frente. Este aqui é um dos que eu não poderia deixar de citar, que é Jung e o Tarô. É um livro que trata dos arquétipos maiores do tarô dentro da perspectiva das imagens, né, do tarô de Marsella, mas também com algumas abordagens do tarô de Rider-Waite. Eu até já falei dele quando eu falei dos livros de tarô, mas como se refere a Jung, também não poderia deixar de falar agora aqui. Este livro, que também é sobre tarô, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, na verdade, de um autor anônimo, né? Mas eu posso dizer a vocês que é de Valentin Tomberg, né? Esse autor que já se identificou, foi possível identificar, né, pelos estudos, pelas pesquisas. É uma obra da coleção Amor e Psique, que são livros junguianos. Então, a gente vê realmente aqui uma abordagem bastante junguiana do tarô, talvez até mais ainda, não é mais ainda, né, tanto quanto a de cá, né? Eu gosto até mais desse, né? Mas acho que vocês também vão gostar se utilizarem. Dentro dessa coleção da Paulus, né, do Amor e Psique, nós temos Entrevista com Marie-Louise von Franz. Esse livro é ótimo, é fininho, pequeno, mas é muito agradável porque é uma conversa franca de Marie-Louise von Franz com entrevistadores. E aqui tem uma passagem que me chama muita atenção, que é o momento em que o entrevistador pergunta a Marie-Louise von Franz se a psicologia analítica, a psicologia de Jung, tem alguma sombra, né? Achei super legal essa pergunta e ela responde bem. Ela diz que a sombra é a incompreensão de alguns autores que acham que a psicologia junguiana é somente algo a ser generalizado para todos. Porque se Jung fez uma pesquisa, como nós vamos ver agora, né, nessa sequência de livros que vamos falar, que ele estudou com ele mesmo, então fez uma psicologia bem particular, bem pessoal, bem assim individual, né? Então a gente não pode esquecer, nem perder de vista que a psicoterapia tem que ser algo focado no indivíduo, nas suas diferenças, nas suas motivações. Não foi à toa que Jung buscou os tipos psicológicos para poder entender um pouco mais, ainda que muitos digam que faltariam alguns tipos, né, a serem incluídos, ou subdivisões dos tipos, mas eu já acho que tem uma contribuição muito grande a ser dada e que já é dada, né, através da pesquisa dos tipos psicológicos. E a sombra que foi colocada foi justamente o fato das pessoas pensarem que pode ser indiscriminadamente generalizado tudo que foi dito por Jung, quando ele próprio disse que muita coisa ali foi experiência que aconteceu com ele, que precisa ser diversificada, complementada, ampliada, né, dentro do princípio da ampliação, para cada uma das pessoas, né, dentro das suas riquezas de entendimentos, das suas relações de complexos, das suas relações com os arquétipos e tudo que a pessoa já viveu nessa encarnação, e eu diria, dentro de uma abordagem espiritualista, até em outras encarnações, tá certo? Então, este livro é muito legal, muito bom, gosto muito dele. Tem A Busca do Sentido, né, de Marie-Louise von Franz também.
Esse aqui, Mitologemas, de James Hollis, que é um autor ótimo também, tanto quanto Marie-Louise von Franz, faz abordagens muito interessantes, muito ricas. Encarnações do mundo invisível. No meio da vida, uma perspectiva junguiana, falando da psicologia após a meia-idade, né? De Murray Stein, que é um autor que vocês vão ver muito aqui, que é um autor que até hoje tem publicado muita coisa interessante e complementar a obra de Jung, né? Muito, muito rico. Puer Aeternus, a luta do adulto contra o paraíso da infância, de Marie-Louise von Franz, né? Também dessa editora. Psicoterapia, de Marie-Louise von Franz. Esse livro, ela aborda, entre outras coisas, ela fala da imaginação ativa, mas também ela fala dos tipos psicológicos como nenhum outro livro, porque aqui ela pega cada um dos 16 tipos psicológicos, considerando as introvertido e extrovertido, né, e as interações da função principal e da função secundária. Então ela acaba fazendo uma abordagem bem completa aqui também, mostrando como esses tipos psicológicos podem ajudar na psicoterapia e mostrando práticas, métodos psicoterapêuticos que ela utilizou e como pode ser utilizado. Então é um livro praticamente para quem quer trabalhar com psicoterapia, ainda que seja dentro de uma perspectiva do autoconhecimento, fazendo uma psicoterapia consigo próprio, né? Mistério da Conjunction, de Edward Edinger, aquele autor de Anatomia da Psique que eu mostrei. Imagem alquímica da individuação. Então é um autor que gosta muito de alquimia, ele está aqui também abordando um pouco mais sobre essa questão. Uma busca interior em psicologia e religião, de James Hillman, vale a pena também estudar, um livro muito bom esse. Breve curso sobre sonhos, técnica junguiana para trabalhar com os sonhos, de Robert Bosnack. Então, outro livro dessa editora que também vale a pena. Sonhos na Psicologia Junguiana, Durval Luiz de Faria, Laura Vilares de Freitas, Marlon Galbach, organizadores. Então, são vários autores brasileiros falando sobre sonhos dentro da psicologia junguiana, numa perspectiva mais atual, numa perspectiva de experiências próprias que eles fizeram nas suas psicoterapias, né? Este livro muito legal é O Gato, um conto de redenção feminina, que é sobre contos de fadas, né, na perspectiva junguiana, de Marie-Louise von Franz. Agora também os outros também são de contos de fadas, né? A Sombra e o Mal, nos contos de fadas, de Marie-Louise von Franz, muito bom também ele. A Individuação, nos contos de fadas, de Marie-Louise von Franz, alguns deles até mais difíceis hoje de conseguir só em sebo, esse mesmo aqui só acho em sebo. A Interpretação dos Contos de Fadas, de Marie-Louise von Franz. Todos eles, cada um com uma abordagem interessante, com alguns contos de fadas sendo incluídos, né, para análise, para interpretação. Não poderia deixar de falar agora neste livro, que é a coletânea das cartas, né, de Jung, né, estão em 3 volumes, né, volume 1, volume 2, volume 3. Aqui a gente encontra algumas abordagens de Jung que ele não falava oficialmente por considerar que não eram ainda confiáveis cientificamente, ou pelo menos confirmáveis cientificamente. Então a gente vê ele aqui falando abertamente sobre suas ideias, sobre seus pensamentos, sobre suas crenças. Então é um livro que não pode faltar na biblioteca de pesquisadores, estudiosos da psicologia junguiana, certo? Bom, agora vamos mostrar aqui alguns livros, né, que são relacionados, né, não são de autores junguianos propriamente, mas assuntos relacionados. Aqui a gente tem Interpretação Espiritual dos Sonhos, mostrando uma abordagem mais espiritual, né, da editora Vozes, de Anselmo Grun e Hsin Jun Wu. Este livro aqui, Despertar no Sonho, de Alan Wallace, que é um autor, um budista, né, e ele traz uma abordagem dos sonhos, né, do yoga tibetano dos sonhos e do Nida, esqueci como é o nome do yoga dos sonhos, né? Então, aqui nós temos este livro muito legal também, que faz uma abordagem mais ampliada, mais transcendente. Esse aqui, Imagens do Self, o processo terapêutico da caixa de areia, né, de Stelle Le Rib. Então, essa autora falando da técnica da caixa de areia. Se vocês não conhecem, nós vamos falar em um vídeo aqui também sobre isso, que é
a possibilidade de você usar a imaginação ativa representando a si próprio através de imagenzinhas que se coloca na areia e vai fazendo desenhos, figuras, até colocando habitações, objetos, pessoas e interagindo ali, de certa maneira projetando o seu inconsciente ali dentro de uma maneira mais livre e servindo assim desse jeito para o terapeuta fazer interpretações mais profundas sobre o inconsciente, né? Aqui o livro que chamou a atenção de Jung para poder interagir com Freud, foi esse livro. Na verdade, está constando aqui que foi lançado em 1900, mas ele foi escrito antes, ficou pronto antes, mas Freud resolveu lançar em 1900 para poder ficar significativo, né, da entrada do século, apesar de a gente saber que o século só iniciaria mesmo em 1901, mas muitos no senso comum consideram 1900. Então, esse foi o livro, né, que motivou Jung a estudar Freud, a interagir com Freud, então não poderia faltar também nessa interação. Falando de sonhos, tem este livro que Marie-Louise von Franz escreveu junto com Fraser Boas, na verdade uma conversa junto com Fraser Boas, e aí O Caminho dos Sonhos. Tem coisas aqui que a gente não encontra em mais livro nenhum falando sobre sonhos. Muitas coisas interessantes aqui, né? Como, por exemplo, a ideia de que Marie-Louise von Franz fala de que nós sonhamos 24 horas por dia, mas quando estamos na ativa, na vigília, nossa atividade consciente obscurece, né, obscurece o sonho, e aí a gente acaba não percebendo que os sonhos que estão acontecendo ali também. Então, mostrando que a nossa vida onírica é a verdadeira vida, vamos dizer assim, dentro da perspectiva espiritual, e essa é uma vida que não para enquanto nós estamos interagindo aqui no mundo físico. Então, é muito interessante porque dá margem a interpretações religiosas interessantes e espiritualistas também. Este livro, de Bárbara Hanna, né, de Jung, Vida e Obra, uma memória biográfica, está também prestes a ser lançado pela editora Vozes, a versão, uma outra edição, porque essa daqui é da Arte Média, mas a editora Vozes está lançando também, então está em pré-venda nas redes sociais aí. Então, é um livro muito interessante porque tem uma abordagem não autorizada também da biografia junguiana, né? Não autorizada, portanto, não quer dizer que não seja verdadeira, mas quer dizer que fala coisas que as outras não tinham colocado por serem talvez não aceitas pela família. Este livro aqui, Pensamentos de Jung sobre Deus, que eu vou fazer um vídeo agora, logo depois, né? Já estou planejando, programando ele, né? Fazendo roteiro e tudo. Profundezas religiosas da psique, que é a versão de como é que Jung vê Deus, como Jung aborda Deus, né, tanto dentro da sua psicoterapia, dentro das suas obras, como também fora das obras, né, do seu entendimento, né, mas mostra muito assim a imagem de Deus que Jung tem e como ele trabalha isso de uma maneira bem efetiva dentro da atuação psicoterapêutica, né? E até complexo de entender, mas quando a gente lê os mesmos detalhes da explicação dele, a gente acaba entendendo o que ele entende, o que ele acredita e o que ele utiliza teoricamente, né, nas suas obras. Tem estes dois livros aqui de Rolomei, que é um autor junguiano também, né, que é O Homem à Procura de Si Mesmo, né? Então, tem a ver com a individuação. E aqui a Arte do Aconselhamento Psicológico. Dois livros muito interessantes, um da editora Vozes, aqui esse é um livro da Vozes também, chama Vozes de Bolso, é uma coleção também da editora Vozes. Aqui temos esse livro relacionado também com Jung, que é Somos Feitos da Matéria dos Sonhos, uma nova visão da masculinidade, Carlos Alberto Corrêa Salles. Então, um livro que também aborda sobre a questão dos sonhos e dentro de uma linha junguiana. Sentimentos, Valores e Espiritualidade, um caminho junguiano para o desenvolvimento espiritual. Então, aqui já há um link muito forte com o lado espiritual, com a versão espiritual de Daniela Benzecri. Aqui este livro, né, de Titus Burckhardt, A Arte Sagrada no Oriente e no Ocidente, Princípios e Métodos. Então, fala um pouco da interação entre arte
e sacralidade e religiosidade, também com uma abordagem mais junguiana. E aqui, já se aproximando para a questão da arte-terapia, que é um assunto que me agrada muito, que é esse práticas criativas de arte-terapia como intervenção na depressão, Memórias da Pele. Muito bom esse livro, mostrando como a arte-terapia pode ajudar em situações que qualquer outra abordagem psicológica não é bem sucedida. Então, para mostrar como a arte-terapia não é somente mais uma técnica, é às vezes a solução para determinados casos, né? Então, de Cristina Pinto Lopes, muito bom também este livro. Aqui um livro que é um caderno praticamente, tem até aqui espirais, aqui vocês podem ver. Então, é um livro que mostra, tem até experimentos com mandalas, tem experimentos de arte-terapia mesmo, né? Que é Arte-terapia e Mandalas, uma abordagem junguiana, de Irene Jaeta Arcuri e Mona Lisa Dibo, da Vetor Editora. Então, é um livro também bem prático, bem interessante para quem quer fazer uma abordagem até consigo próprio de arte dentro da perspectiva junguiana, né? Esse aqui tem tudo a ver com a parte da abordagem da yoga tibetana, né? Mas Teoria e Prática da Mandala, de Giuseppe Tucci, com particular atenção à moderna psicologia profunda. Então, também relacionado com a arte-terapia, mas envolvendo mais ainda a mandala, que são as obras que eu vou falar até agora, que são a partir de agora. Mandala do Lótus, esse que tem muito a ver também com a filosofia indiana, mas que tem uma abordagem da mandala muito rica e acaba sendo também algo a acrescentar, né, ao entendimento de Padma Santen. Aqui nós temos esse livro de Maida Santa Catarina, Mandala, o uso na arte-terapia. Então, outro livro também que vai trazer informações úteis para o entendimento das mandalas. Celina Fiorante fez esse livro, né, com desenhos de Wagner Vargas, né, Mandalas, como usar a energia dos desenhos sagrados. Inclusive vem com um CD com algumas mandalas, com algumas músicas e utilizando algumas meditações com as mandalas, né? Então tem alguns exemplos de mandalas bem interessantes para servir de meditação e também mandalas para serem coloridas, né? Que é uma experiência muito positiva também, que é algo que serve muito de forma terapêutica. A Celina Fioravante usou também essa abordagem nesse kit aqui, né? Vou abrir a caixinha, que na verdade é um livreto com várias mandalas, e aqui as mandalas também para serem utilizadas para meditação. Então aqui explica mais ou menos a utilidade dessas mandalas, né? Com um textozinho explicando, né, sobre o que é que elas fazem, qual a utilidade delas para a meditação, quando a gente usa o foco no centro, o foco no self, aí, o que é que pode ser feito para elas servirem como processo terapêutico. Este livro aqui, que na verdade são muitos desse tipo, eu considero esse aqui uma representação de um modelo de livro, que é esse aqui, que é a Energia da Mandala, né, de Rashi Bagueta, da editora Isis, que são várias mandalas sem colorir, para que seja utilizada, né, na verdade, xerocando, eu prefiro, né, não quero pintar a original, porque se quiser usar de novo, a pessoa pode xerocar, né. Eu até utilizo o Photoshop para intensificar um pouco mais as linhas e poder utilizar depois como terapia, né, para as pessoas pintarem essas mandalas. Isso é muito útil também, muito interessante. E sobre esse uso das mandalas, eu tenho 3 livros que são mais ou menos da mesma linha, né, da editora Pensamento também, que é o Mandalas de Cura, Mandalas Budistas e Mandalas Celtas. Todos eles também com mandalas que servem para ser depois pintadas para as pessoas, e também com textos. Algumas são pintadas, são mostradas, né, como exemplo, né, e com a significação e tudo, e fala também qual a utilidade dessas mandalas e como elas podem ser utilizadas de forma terapêutica para as pessoas que quiserem usar arte terapia. Esse livro clássico está bem velhinho, eu já estou até precisando de outro, né? Porque esse aqui é um livro
foi relançado já várias vezes, tem versões novas, mas acabei não adquirindo. Também com essa finalidade, é o mais antigo de todos. Ele não veio nessa onda, nessa moda aí de pintar, de coisas de material para pintar como terapia, não. Foi anterior, bem anterior, e temos ele aqui com muito conteúdo. Esse talvez é o que aborde com mais profundidade, mais assuntos, né, abordados, né. E agora temos também alguns livros que são de psicologia transpessoal, que tem abordagem junguiana, além do ego, né? Tem este aqui, que é Caminhos Além do Ego, que são coletâneas de textos de psicologia transpessoal, de psicologia junguiana, principalmente de transpessoal, aqui mais de psicologia junguiana, mas também com autores diversos, de várias linhas, de várias competências psicológicas, ao encontro da sombra, um livro que enriquece muito o entendimento das sombras, na astrologia, no tarô, na psicologia, na psicoterapia junguiana, nas várias formas de entender esse conceito de sombra, né? Muito bom também este livro. Bom, e aí nós temos o momento de falar de outros livros também de autores pós-junguianos, né? Aqui, James Hillman, O Código do Ser, um livro clássico. Eu acabei emprestando, mas aí acabou ficando meio assim, né? Mas é um livro muito bom, né? Que trabalha psicologia arquetípica, e ele também é muito bem conceituado por vários autores, muito utilizado academicamente. De James Hillman temos ainda esse aqui, O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo. É fininho, né? Mas é um livro com muito conteúdo interessante. Esse que eu já fiz um vídeo aqui no canal, vale a pena vocês darem uma olhadinha aí, que no canal a gente tem um vídeo sobre isso, Ficções que Curam, Psicoterapia e a Imaginação em Freud, Jung e Adler, de James Hillman, né? Temos aqui do tradutor brasileiro, né, em língua portuguesa, oficial, né, de James Hillman, que é Gustavo Barcelos, se eu não me engano ele faleceu recentemente. Mitologias arquetípicas, figurações divinas e configurações humanas. Geralmente a gente vê mais essa abordagem feminina, né, das deusas femininas, como a gente viu na estante de Roger Uller, foi no vídeo passado. Esse aqui já é a visão mais masculina, né, dos mitos e como eles podem servir para a gente como processo terapêutico. Este é um livro também muito aí popular, né, que é de Gary Lachman, o Jung, o Místico, as dimensões esotéricas da vida e dos ensinamentos de Carl Gustav Jung, uma nova biografia. Tem muito autor que discorda da visão mística de Jung, mas é inegável, ele próprio deixa transparecer muito em muitas abordagens dele, né? Este aqui é um livro que eu gostei muito de ler. Ele é muito profundo, muito detalhado. É um historiador, né? O Sonu Chandazani é o editor de várias obras de Jung recentes, né? Obras escritas pelo Jung mesmo, né? Então, Jung e a construção da psicologia moderna, o sonho de uma ciência. É um livro que traduz muita coisa, que preenche lacunas no entendimento da psicologia junguiana. Muito bom, muito aconselhável. Não é para quem está iniciando, mas é um livro imprescindível para quem quer ir mais além no entendimento da obra junguiana. Este livro, que parece não ter nada a ver com o Jung, mas tem sim, não é só porque é da editora Vozes, não, mas ele é um livro que fala dos testes de Rorschach, né? Teoria prática do teste de Rorschach, que tem muito a ver com o inconsciente. A utilização do teste de Rorschach é uma utilização muito voltada para o inconsciente, porque cada interpretação que a gente dá da figura, dizendo o que é que a gente vê nas figuras, tem a ver com, dentro da teosofia, tem a ver com as formas de pensamento, e na psicologia junguiana tem a ver com a imaginação ativa, com a possibilidade de a gente utilizar as nossas tendências psicológicas na hora de interpretar, na hora de visualizar, na hora de entender o que é que cada imagem ali está querendo dizer. Então é um livro que mostra a técnica, mostra as imagens e mostra como interpretar. Muito bom para quem... na verdade, a gente não vai poder utilizar isso porque só os psicólogos mesmo, do que é assim, formado em psicologia, podem aplicar os testes psicológicos, mas serve muito para a gente utilizar para a gente mesmo e de uma maneira para trabalhar o autoconhecimento, e acaba sendo muito útil.
Este é um livro de Murray Stein, né, que eu falei nesse instante para vocês. Jung, O Mapa da Alma, uma introdução. Gosto muito do autor Murray Stein, porque ele é didático e ele é também alguém que traduz aquilo que a gente precisa para entender, né? Bem prático, bem assim, uma abordagem muito útil para a nossa vida, né? Com exemplos e tal, muito bom. Tem esse outro livro, né? Jung e o Caminho da Individuação, uma introdução concisa, também muito rico, livro muito esclarecedor, abordando pontos da psicologia junguiana e destrinchando para utilizar, né? Fala de sincronicidade, fala de vários temas que depois em outros livros eles aprofundam mais, né? Porque aqui o foco é um pouco no caminho da individuação, né? Nessa busca de sermos autenticamente nós mesmos, sem vergonha de sermos o que somos, né? E aqui também de Murray Stein, transferência e contra-transferência. Então ele escreve aqui junto com Nathan Schwartz-Salant, né? Outros autores escrevem também, porque eles são os organizadores, né? Então é um livro que trata dessa questão específica da transferência, que é um assunto muito abordado por junguianos, muito, digamos assim, teorizado e complementado por autores pós-junguianos. E aqui é um livro que organiza um pouco esse assunto, né? Acho muito interessante. Aqui nós temos Sincronizando Tempo e Eternidade, ensaio sobre psicologia junguiana, de Murray Stein também. Então, Murray Stein, esses livros que eu estou mostrando agora aqui são dele, né? Um autor que eu gosto também. São livros mais atuais, como eu disse que ia trazer para vocês. Aqui, ó, Psicanálise Junguiana, trabalhando no espírito de Carl Gustav Jung, editado por Murray Stein, mas não é só ele, tem outros autores aqui. Ele faz uma coletânea. Curiosamente, o termo psicanálise junguiana parece algo estranho, porque Jung não aceitava que fosse chamado de psicanálise nada diferente do que ele teorizava. Então, por isso que Jung foi obrigado a chamar a psicologia dele de psicologia analítica. Não foi obrigado, ele já pretendia chamar de psicologia analítica, né? Depois ele passou até a chamar psicologia complexa, mas esse nome não vingou e ficou psicologia analítica mesmo, né? Já no fim da vida ele passou a chamar de psicologia complexa. Mas psicanálise junguiana é assim, quase um neologismo, é quase uma tentativa de fazer um título diferente de livro que chamasse atenção. Muita gente pode até achar que é um erro. Mas a psicologia junguiana não é psicanálise. Alguns consideram dentro da escola psicanalítica, né? Dentro da escola de psicanálise, né? Quando se divide as linhas de vertentes de psicologia. Mas quando vai se falar mesmo da psicologia junguiana, não se chama psicanálise. Mas aqui a gente entende muito bem que tentando resgatar um pouco as origens psicanalíticas da psicologia junguiana, né, que é chamada psicologia analítica. Bom, aqui de Carl Kereny, não sei se pronuncia assim, né, mas Pesquisa Humanista da Alma, também são textos bem junguianos, né, pesquisa junguiana aqui a fundo, né. A editora Voz trouxe ele porque justamente está com informações utilizando muito a mesma linguagem que Jung utiliza, né, a sua abordagem nos seus livros. Joseph Cambray e Linda Carter são organizadores deste livro Psicologia Analítica, Perspectivas Contemporâneas em Análise Junguiana, bem atual, né, autores recentes, tentando atualizar com sua experiência psicoterapêutica o que Jung trouxe para mostrar que até os dias de hoje também podem ser abordados esses assuntos, podem ser considerados como válidos, como verdadeiros para a utilização terapêutica, né? Aqui temos também Joseph Cambray, agora com o Leslie Solin, são os organizadores, né? Pesquisa em Psicologia Analítica, aplicações a partir da pesquisa científica, histórica e intercultural, também da editora Voz. Então, livro também com a mesma finalidade do outro. Então, todo ano sai praticamente, ou de 2 em 2 anos, sai atualizações de pesquisadores que falam de como eles abordam a psicologia junguiana e como essa psicologia junguiana continua viva, sendo trabalhada e atualizada. Este foi o último livro que eu comprei, um dos últimos livros que eu comprei, apesar de ele não ser tão recente assim. Ele saiu agora, publicado recentemente, Compêndio Jung, justamente agora 2022. Então, Leituras Essenciais da Psicologia Analítica, editado por David Tansey. Este
Tá aceito, né? Este livro pega, digamos, as obras completas e sai destrinchando, né? Desenvolvendo de uma maneira didática, entendimento. Não li ele ainda todo, mas pelo que eu já vi, realmente é um livro muito bom e que vai trazer justamente uma luz para quem quer entender a psicologia junguiana em suas obras completas, sem precisar até ter o livro das obras completas. Talvez estimule até a pessoa a adquirir elas. Este é um livro de um pós-junguiano, né? O Herói, a verdadeira jornada do herói e o caminho da individuação, de Lutz Miller. Então, é um livro daquela coleção que eu falei, Biblioteca Psicológica. Não, essa daqui é outra, né? Biblioteca, Psicologia e Mito. Né? Este outro aqui, também da mesma coleção, Biblioteca, Psicologia e Mito, de Eric Neumann. Eros e Psique, Amor, Alma e Individuação, Desenvolvimento do Feminino. Um livro que, digamos, me ajudou muito ao estudo dos contos de fadas, porque no livro do Asno de Ouro é que começa a ser falado o mito. Foi o primeiro livro que falou do mito Eros e Psique. É um livro de Apuleio, que é um autor romano, né, que escreveu sobre os mitos, sobre as obras clássicas da mitologia romana. E aqui nós temos esse mito destrinchado e analisado dentro da psicologia junguiana por Eric Neumann, que é um psicólogo junguiano conhecido, né, famoso. Aqui também ainda, aliás, esse aqui é da Biblioteca Junguiana de Psicologia Feminina, né? A Deusa Tríplice, em busca do feminino arquetípico, de Adam McLean. Então, um livro também muito interessante que fala da Hécade, né? Aquela deusa, né? Que tem a tríplice deusa, né? E aí é muito em voga, interessante, uma abordagem muito interessante para a gente nos dias atuais. Temos aqui um livro, uma abordagem não muito convencional, que é Jung é a aurora da maçonaria, o pensamento junguiano na ordem maçônica, né? Entendendo que tem o avô dele era maçom, alguma coisa assim, e muitos diziam que ele era também, mas eu não sei dizer se é verdade. Jean-Luc Machense, da editora Masdras. Temos aqui esse livro, Processos Psíquicos Quânticos da Individuação, também daquela editora Clube de Autores, que a pessoa só imprime quando compra, alguém compra, de Adão José Gonçalves da Cruz, né? Carl Gustav Jung e os condensados Bose-Einstein, Processos Psíquicos Quânticos da Individuação. Não li ele ainda, mas tenho muito interesse porque gosto muito de física quântica, queria ver qual é a abordagem que o livro tem para dar. E acho que deve ser bastante interessante pelo título, né? Carl Gustav Jung e os Fenômenos Psíquicos, de Carlos Antônio Fragoso Guimarães, da Editora do Conhecimento. Então aqui é já falando ele dentro de uma abordagem do que ele trata da parapsicologia, os fenômenos sincronísticos, né? E que ele tem muitas informações interessantes. Isso daqui, aqui são 3 livros de uma mesma editora e de uma coleção também, né? Que é da editora Loyola. Então, de Marcelo Heleno Barreto, a coleção Fagesa, Marco Heleno Barreto, Estudos Pós-Junguianos. Esse aqui do mesmo autor, Pensar Jung. E esse aqui também do mesmo autor, Imaginação Simbólica, Reflexões Introdutórias. Então são livros bem pequenos, finos, né? Também não li ainda, tenho intenção de ler o quanto antes, mas é uma abordagem mais rápida de estudar aqui, né? Mas ele toca em pontos, pelo que eu já vi, em pontos bem interessantes da abordagem junguiana. Aqui o livro Alquimia e Imaginação Ativa, de Marie-Louise von Franz, estudos integrativos sobre imagens do inconsciente, sua personificação e cura. Durante muito tempo eu li esse livro em PDF e finalmente eu adquiri nessa coleção, porque ele estava esgotado e muito caro, né, no sebo, mas aí agora nessa edição, relançamento, acabou ficando mais barato. Esses estão com capinha aqui porque eu gosto de deixar protegido, né? O significado psicológico dos motivos de redenção nos contos de fadas, um estudo arquetípico sobre conflitos e problemas de relacionamentos de Marie-Louise von Franz. Esse daqui já motivou, já inspirou um vídeo que eu fiz no nosso canal.
Psicologia Arquetípica, de James Hillman, né? Este é Biblioteca Cultrix de Psicologia Junguiana. Este livro, ele introduz a psicologia específica de Hillman, mostrando as diferenças que ele tem em relação à psicologia junguiana. Então, vale a pena estudar até para essa questão. Este livro, Complexo de Bode Expiatório, é um livro que é muito interessante para a abordagem da culpa dentro da psicologia junguiana. Então, um estudo sobre a mitologia da sombra e da culpa. Vale a pena pesquisar, estudar ele, né, de Silvia Brinton Pereira. Então, muito interessante para essa abordagem. E também um outro que tem a ver, algo parecido também, né, que é o narcisismo, né? Narcisismo e transformação do caráter. A psicologia por trás das desordens de caráter narcisista, de Nathan Schwartz Salant. Então, são livros que abordam questões bem específicas que às vezes a gente não encontra detalhada nos livros de Jung, né? Aqui esse livro, né, eu vou tirar até aqui dessa capinha, que tá com plástico bolha, né? Eu acabo deixando assim para poder ficar mais protegido, né? Parecendo que não quer sair. Bom, vamos mostrar assim mesmo. Este livro é Os Últimos Anos de Carl Gustav Jung, né? Ensaio sobre sua vida e obra na maturidade, de Anielo Jaffe. Então, um livro também que aborda a questão da vida após a meia-idade, né? Que é uma abordagem muito forte de Jung, muito interessante dentro de sua perspectiva psicológica. Tipos de personalidade, de Dario Sharp, né? O modelo tipológico de Carl Gustav Jung. Talvez esse seja o livro mais didático para estudar os tipos psicológicos de Jung, muito mais do que o próprio livro de Jung. Claro que o livro de Jung tem muito mais detalhes, o livro de Jung tem assim, exemplos e tem abordagens, digamos, justificativas, explicativas do que ele concluiu, né? De como ele chegou até essas conclusões, mas esse aqui é para um entendimento mais didático, mais amplo, com ilustrações muito bem elaboradas, né? Esse livro aqui já é A Experiência Junguiana, Conceitos Fundamentais sobre Análise Clínica e o Processo de Individuação, de James A. Hall. Não li ele também, é um livro que eu comprei recentemente, inclusive saiu recentemente, né? Então, eu não tive tempo de ler ainda, né? Da Biblioteca Cultrix de Psicologia Junguiana, mas acredito que também é um dos também exemplares, né, que servem para o estudo introdutório de Jung para quem está começando, pelo que eu já pude ter acesso. Tenho aqui também dois livros, né? Esse aqui que saiu recentemente mesmo, né? Eu comprei ele na semana passada. Na verdade, esse é um livro de Verena Cast. Esses aqui eu comprei já há mais tempo, né? O Caminho para Si Mesmo e aqui A Sombra em Nós. São livros dentro de uma abordagem bem legal, bem didática, que Verena Cast tem, uma abordagem sensível, bem escrita e que agrada muito a leitura. Então, acaba sendo mais prazeroso o entendimento da psicologia a partir da leitura que ela tem, que ela escreve. Este livro é uma coletânea de textos de várias, né, obras das obras completas de Jung, focando na questão da espiritualidade e a transcendência. Tem a função transcendente, tem tudo que ele falou assim, sobre o cristianismo e sobre as religiões de modo geral, está aqui compilado, né? Então está atribuído aí como se fosse do próprio Jung, porque são textos de Jung. Agora a seleção e edição é de Brigitte Dorst. Então foi ela que fez a seleção, né? E aqui um livro que me parece, pelo que eu lembro, de uma obra de pós-graduação, né, um texto, uma monografia de pós-graduação, O Cristianismo em Carl Gustav Jung, Fundamentos Filosóficos, Premissas Psicológicas e Consequências para a Prática Terapêutica, de Henrik Machon. Então, bem interessante porque ele pega bem o cristianismo, que foi muito abordado por Jung, muito utilizado como um instrumento, como ferramenta do entendimento da sua psicologia. Aqui dentro dessa mesma linha, Jung e o Cristianismo, de Christopher Bryan, da Edições Loyola, também com a mesma pegada, mas é um livro menor, menos denso, porque não é um texto acadêmico. Aqui, Sobre o Amor, Carl Gustav Jung, também uma seleção de textos, né? Não fala aqui quem é a pessoa que fez a seleção de textos, mas de autoria de Jung, todos os textos são de autoria de Jung, né? Aqui, de Helene O.M. Jung, né? Se eu não me engano, a filha de Jung, né? Uma das filhas.
Maria, a imagem do feminino. Então, um livro também que aborda, né, ela que trabalha com questões terapêuticas também neste livro. Então, é muito interessante, muito rico e aprofunda o conteúdo. Agora eu vou mostrar uma coleção de alguns livros, rapidamente aqui, né, que são livros que foram editados por Sonu Chandazani ou por Ernest Fauser. Estes livros, eles são livros que foram escritos, republicados após o lançamento do livro vermelho de Jung, né? Então, eu quero mostrar primeiro o livro vermelho de Jung nessa edição sem ilustrações, né? Que é sem as obras pictóricas, as pinturas de Jung, né? Que são grandes, eu vou deixar para o final. Mas então, assim, esse é o livro, né, de Jung, que tem até uns destaques com cor vermelha em algumas passagens, né? Mas é o livro utilizado para uma leitura cotidiana, para você na rua ou na espera fazer a leitura. Mas o livro vermelho de Jung original é um livro gigantesco que eu vou mostrar daqui a pouco, deixar para o final. Esse livro, por exemplo, né, História da Psicologia Moderna, já é uma publicação posterior ao lançamento do livro vermelho, então já mostra algumas informações já abordando o conteúdo do livro vermelho. Aqui tem o si mesmo oculto, também nessa mesma questão. Então, esses livros dentro dessa coleção são todos, que eu sei que ainda tem muitos para serem publicados, porque eu já vi que existem edições na língua inglesa que ainda não foram lançados aqui, como um só sobre sincronicidade, por exemplo, depois do livro vermelho de Jung. Então, tem somente alguns comentários no começo, mas alguns textos são os mesmos, só que com notas de rodapé que já fazem referência a determinada passagem do livro vermelho que deu origem a determinada abordagem de Jung, né, de textos já conhecidos nossos. Então, são só complementos, né? Aqui nós temos 4 arquétipos, né? Mãe, renascimento, espírito e trickster. Tudo isso dentro dessa linha que eu falei, né? Um livro só sobre os sonhos, né? Com prefácio de Sonu Chandazani, todos com prefácio das pessoas que fizeram a edição e os comentários depois da psicologia do livro vermelho. Então, aqui, aspectos do feminino e esse outro, aspectos do masculino. Todos dentro dessa pegada que eu falei. Aqui eu quero citar também um livro que é de James Hillman e Sonu Chandazani, que eu tenho, esse que eu falei direto aqui, Lamento dos Mortos, a psicologia depois de O Livro Vermelho de Jung. Então é um livro de conversação entre os dois, então tem a fala de um, a fala do outro, e então por isso muito esclarecedor e muito didático, muito útil para um entendimento do que mudou na psicologia depois do Livro Vermelho. E aqui um livro de um autor brasileiro que eu já falei, né, quando eu falei de mitopoieses, que eu gosto muito do autor, didático pra caramba, que é Walter Boechat. O Livro Vermelho de Jung, Jornada para Profundidades Desconhecidas. O prefácio é de Sonu Chandazani, né, que eles também interagem, são muito amigos. Né. Aqui um livro que é uma chave para o Livro Vermelho de Jung, né? O Livro Vermelho de Jung, chaves para a compreensão de uma obra inexplicável, de Bernardo Nantes. É um livro, talvez, dos mais consagrados da explicação do Livro Vermelho de Jung, né? Bem didático, bem interessante, bem assim, ele faz uma classificação dos acontecimentos, dos personagens, né? Faz uma análise bem interessante e aqui é até uma pintura do Livro Vermelho, né? Então, a gente vale a pena para entender melhor. E aqui, 2 lançamentos bem recentes, também comprei essa semana agora, são livros. O Livro Vermelho de Carl Gustav Jung para o Nosso Tempo, volume 1, volume 2. Em Busca da Alma sob Condições Pós-Modernas. Na verdade, esse livro é compilado, organizado por Murray Stein e Thomas Arzt. Esses 2 autores têm textos aqui falando, né, sobre o Livro Vermelho, mas tem de outros vários autores, inclusive Liz Green, que é a autora de astrologia, falando, né, já que ela é viva até hoje, falando sobre o Livro Vermelho, depois do Livro Vermelho, as mudanças, as alterações. Então, são artigos que todos os autores receberam uma proposta para escrever um pequeno artigo sobre o que aconteceu, o que mudou, o que entendeu sobre o Livro Vermelho e como ele traz mudanças para os tempos atuais. Então, não são artigos que foram
escritos para outros livros que foram resgatados para esse, não. São escritos para esse livro mesmo, então são inéditos aqui, 2 volumes, então não li todo ainda, já li alguns artigos e já gostei muito do que li e acho que ele vai trazer uma contribuição muito grande para o entendimento do Livro Vermelho. Essa obra aqui, magistral, tem a ver com o Livro Vermelho também, né, da editora Vozes, capa dura, né? A arte de Carl Gustav Jung, editado pela Fundação das Obras de Carl Gustav Jung, né, de certa forma estimulando as pessoas a visitarem, né, os museus que mostram as obras de Jung, né, de arte. E esse livro também, que foi até anterior a esse que eu mostrei da arte, que é Carl Gustav Jung, uma biografia em livros, de Sonu Chandrazani, fala de vários livros que eram da biblioteca de Jung, mostrando quais livros ele leu e quais livros ele utilizou como referência, algumas referências até explícitas, outras não, né? Mas também é um livro muito bom para quem quer entender Jung, com uma riqueza de ilustrações nele, uma riqueza de imagens muito legal, com obras até de Jung, né? De pinturas de Jung e facsímiles dos livros, das capas dos livros e até de apontamentos que Jung fazia nos livros também. Então é um livro belíssimo, um livro muito interessante, né? E para finalizar, eu quero mostrar para vocês o Livro Vermelho mesmo, né? Em tamanho real aqui, o livro capa dura, tá vendo aqui? Com as obras, pinturas de Jung aqui e tal. Deixa eu ver se eu acho algum aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Ilustrações, inclusive eu abri até aquela que estava aparecendo na estante aqui. Então, temos aqui algumas grafias, né, no gótico, né, na letra gótica, principalmente no começo aqui do livro. Deixa eu ver se eu... Então aqui, tá vendo? Núria, então letras góticas aqui mostrando o trabalho de Jung magistral que ele teve, cuidadoso, e mostrando também todo o processo de autoterapia que ele passou, né, no confronto do inconsciente, e como ele depois traduziu isso em um livro que poderia ser utilizado, lido pelas pessoas de modo geral. E por último mesmo, finalizando, a gente também não pode deixar de mostrar os livros negros de Jung, 7 volumes, né, que é justamente como se fosse o diário dele, né, aquelas cadernos de apontamentos de tudo aquilo que ele considerava sombra e que conseguia, olha só a qualidade, vem nessa caixa aqui, né? O último livro, inclusive, é um livro muito parecido com, deixa eu ver se eu tiro aqui esse último, é muito parecido com, aliás, eu peguei o primeiro, é porque está invertido para mim, a imagem. Deixa eu pegar aqui o 7º livro, 7º volume da obra, que é justamente um livro que tem as pinturas que ele fez e também os textos, as cartas, os facsímiles, né? Está até com plástico aqui que caiu, os 2 plásticos, né? Então, tem aqui digamos assim, o texto integral, né? Mostra as imagens, os facsímiles, as fotografias, né? Quase todos os livros também tem essa parte assim que vem preto, assim, com uma moldura preta, é o texto original, assim, a imagem original, a fotografia do livro em si, e depois vem ele escrito, né, impresso, né, digitado, e com as imagens, com as coisas. Então é um livro muito bom para que a gente possa entender todo o processo que Jung levou para poder chegar à psicologia dele, testando com ele mesmo, fazendo os experimentos com ele mesmo, né? Como eu disse inicialmente, eu costumo até dentro da minha área de arquitetura associar os livros negros ao estudo de impacto ambiental e o livro vermelho à análise de impacto ambiental, que é como se fosse a parte que os biólogos estudam, né? E que sabem, que só eles entendem, e análise de impacto ambiental, aquilo que eles traduzem para o público, e de certa maneira os livros negros são aqueles apontamentos que ele fazia para ele mesmo. Inclusive, um detalhe importante é que o primeiro livro, parece que ele foi censurado pela família, tiraram algumas partes, acredito que possa ter alguma coisa relacionada aos casos extraconjugais dele, relacionados lá,
talvez ele trabalhando isso, esse sentimento de culpa e tal. Mas o primeiro livro foi censurado pela família, tem uma parte que foi retirada, e então a gente não tem ele completo, mas talvez por isso tenha demorado para ser liberado para o público. E uma coisa curiosa é que ele acabou sendo liberado em plena pandemia, no momento em que mais a gente precisava mesmo de informações como essas, para as pessoas buscarem mergulhar dentro de si mesmo, se autocompreenderem, se autoconhecerem, fazendo esse mergulho no confronto do inconsciente, fazendo algo parecido com o que Jung fez. Então é uma mensagem para o mundo, uma mensagem para esse acolhimento de si mesmo, um acolhimento das informações que precisam ser trabalhadas a nível do inconsciente. Então veio no momento certo, talvez, mesmo tendo sido dito que já tinha sido liberado por Sonu Chandazani para ele publicar um pouco antes, mas as revisões que foram feitas, as traduções que foram feitas em várias línguas para ser lançado mais ou menos na mesma época em todos os países, e tudo isso demorou um pouco e acabou chegando no momento da pandemia, e a gente sabe que essas coisas são sincronísticas, não foram por acaso. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado dos livros. É livro pra caramba. Também espero que eu tenha mostrado todos. Não sei se realmente mostrei todos. Acho que sim. E espero que tenham gostado. Se gostaram, aquela velha ladainha, né? Apertem assim o like. Cliquem no sininho para poder receberem notificações toda vez que eu postar vídeos desse tipo. E se gostaram dos conteúdos e desses conteúdos que nós temos trabalhado no nosso canal, se inscrevam no canal e também façam comentários que acharem pertinentes, e também falem até dos livros que vocês têm já, os livros que vocês gostaram, se faltou algum livro, se tem algum livro que vocês incluiriam nessa relação. Eu, claro, teria que adquirir, porque eu já mostrei para vocês todos os que eu tenho aqui na minha estante. Talvez tenham faltado alguns que só passam tangente ao entendimento de Jung, mas o que eu tentei foi buscar os livros todos que eu tinha aqui na estante. Ainda pretendo fazer uma abordagem dessa de outros livros, de outras temáticas, né, porque é muito livro que tem aí ainda. Então, acho que espero que vocês tenham gostado, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo.